Bom dia a todos. Mais uma vez é uma alegria receber cada um de vocês aqui na nossa casa. Sejam todos muito bem-vindos. Recadinhos de hoje, primeiro para pedir que vocês possam já desligar o celular ou colocar no modo silencioso, para não, às vezes a palestrante está num contexto ali de ideia, ouve barulho, a gente acaba saindo um pouquinho do tom. Então, para que corra tudo da melhor forma, se vocês puderem já silenciar. Acho que quando vocês chegaram, vocês viram a nossa mesa lá com os brindes, com os prêmios da nossa festa julina. Nossa festa julina tradicionalmente acontece sempre nessa casa no mês de julho, no dia 5, esse ano vai ser no dia 5 de julho. Vocês estão todos convidados. A partir da próxima semana a gente já vai ter disponível as cartelinhas para o bingo, tá bom? Para o nosso show de prêmios. Para iniciar a nossa atividade de hoje, do livro Agenda Cristã, de Chico Xavier pelo André Luiz, Questão de Escolha. Procure um delinquente e encontrará muitos malfeitores. É necessário, então, que você possua imenso cabedal de amor para renová-los sem se fazer criminoso também. Busque identificar uma falta e achará inúmeras. Chegando a essa situação, é imprescindível que você esteja bastante esclarecido para não acrescentar seus erros aos erros alheios. Tente situar um espinho e vários espinheiros virão ao seu encontro. Em face de tal contingência, é necessário que você permaneça eminentemente equilibrado para não ferir-se. Fixe em demasiada atenção a uma pedra e em breve o solo estará empedrado aos seus olhos. Depois disso, você necessitará de muita resistência para não sucumbir às asperezas da jornada. Aproxime-se do bem, procure-o com decisão e bondade, e verá iluminar o seu caminho. Somente aí surgirá perfeitamente armado para vencer a guerra contra o mal. Esse texto é sempre para a nossa reflexão. Então eu convido agora quem se sentir à vontade para fechar os olhos, para que a gente consiga ficar em sintonia com o Pai. E juntos nós vamos agradecer, Senhor. Te agradecemos, Pai, pela oportunidade que temos de estarmos juntos nessa manhã de domingo tão especial. Te agradecemos porque foi de nossa própria vontade, de nossa escolha, estarmos aqui nesse momento para aprender sobre o Evangelho de amor, sobre o Evangelho de paz. Que possamos nessa manhã nos sentir abraçados, Senhor, como filhos carentes do Teu amor. Que tenhamos a certeza que o Senhor nos acolhe, que o Senhor nos ama e que o Senhor nos capacita nessa jornada. Pedimos força para que na nossa caminhada, todas as vezes que a gente tropece, consigamos levantar e continuar firmes na certeza de que o Senhor está conosco. Pedimos nessa manhã que a nossa palestrante que nos visita hoje pela primeira vez, a Juliana, seja envolvida também em excelentes energias de paz e de amor. Que ela fale do Evangelho, que esse Evangelho nos nossos corações seja recebido com muita boa vontade, com muito amor, e que Ele nos ajude, Pai, a termos força nessa nossa jornada. Que ela fale não só por ela, mas pela intuição também que recebe, com certeza, dos amigos da espiritualidade que aqui estão presentes. Mais uma vez te agradecemos, Pai, e pedimos que seja sempre feita na nossa vida a Tua vontade, Senhor. Que assim seja, Pai. Graças a Deus. Juliana, seja muito bem-vinda. Muito bom dia a todos. É um prazer imenso estar aqui. Sou do Centro Espírita. Olha, deu branco, como pode, né? Tanto tempo falando e a gente acha que não fica com nervoso. Fica assim, gente. Sou do Núcleo Espírita Amor e Luz, no centro de Carapicuíba, ali na Rua da Feira. Já trabalhei muitos anos no Obreiros do Bem, onde eu me formei em Osasco. E tenho divulgado o Evangelho por aí, em nome de Cristo. E hoje a missão que me foi dada foi falar sobre a coragem da fé. E aí a gente poderia resumir tudo isso falando, bom, é só ter coragem. Mas não é tão simples assim. A coragem da fé nos exige muitas questões. E muitas vezes ficamos tímidos, ficamos introspectivos, e a gente acaba não falando tanto
sobre a nossa fé. E é preciso falar. Começamos vagarosamente, timidamente, mas que possa ir se estendendo. E quando a gente fala da coragem da fé, eu fui buscar no dicionário o que significa a palavra coragem. E a coragem, ela é uma moral forte perante o perigo. E ela traz a firmeza de espírito para suportar situações difíceis. E a fé? A fé é a confiança absoluta. Nós confiamos absolutamente? A nossa fé é do tamanho de um grão de mostarda? Um pouquinho mais? Talvez menos? Precisamos trabalhar esta fé, porque é trabalhando que a gente aprimora, aperfeiçoa e a gente consegue elevar e assim auxiliar o próximo, porque é essa a nossa missão. Quando a gente fala de coragem da fé, não tem como não falar de Jesus. Esteve aqui conosco, trazendo o amor em atitude, o amor em seu comportamento, nas suas palavras. A gente sabe que falar é muito fácil, até os papagaios falam, mas fazer, aí é que está o grande segredo, fazer é que é bem difícil. Aliás, eu não gosto muito da palavra difícil, eu gosto da palavra desafiador. Eu gosto de desafios. E quando a gente pensa em desafios, a gente gosta de superá-los. A gente se sente instigado. Poxa, sou capaz. E nós somos capazes. Claro que Jesus nos trouxe um olhar, um comportamento muito diferente do que se tinha naquela época. E até os dias de hoje. 2025 anos depois. E aí a gente pensa nessa coragem. E ele ficava falando com as pessoas, dialogando, fazendo os seus discursos. Inicialmente, pouquíssimas pessoas, depois a quantidade foi se estendendo, ampliando. E aí ele falava a centenas de pessoas, a milhares de pessoas. E eu pergunto a vocês, quantas dessas milhares de pessoas tiveram coragem da fé e seguiram Jesus? Eu posso citar 12, que talvez vocês conheçam um pouco. Os 12 apóstolos. De centenas, milhares, 12 saíram em nome do amor e foram pregar a palavra do Evangelho. Passaram algum tempo aprendendo com ele e depois continuaram disseminando. Poxa vida! E a gente achava que ter a fé do tamanho do grão de mostarda já era o maior desafio. Imagina dentre centenas e milhares de pessoas. Nós conseguimos estar entre os 12. Desafiador. E eu os convido para esse desafio. E aí você fala, poxa, Juliana, mas desses 12, né, eles fizeram tanto, eles se dedicaram tanto, eles estavam prontos. Será mesmo? Bem, se eu disser que estamos todos prontos, sim, exatamente com os defeitos que temos, e nós temos bastante, mas também temos qualidades. Iríamos ter coragem da fé? E aí a gente pensa, Pedro, tu és pedra? Ah, mas Pedro é uma fortaleza. Verdade, dentro de suas qualidades. Mas Pedro negou Jesus 3 vezes. E Jesus o avisou.
Pedro não acreditou diante desta fortaleza que ele aparentava ser. E muitos de nós aparentamos ter essa fortaleza, mas dentro de nós somos tão sensíveis. Pois bem, Pedro negou Jesus 3 vezes e ficou extremamente em conflito ao perceber que ele tinha feito exatamente o que Jesus disse que faria. Pensou, não é possível. Mas fez. E faz parte de nós, enquanto encarnados, passarmos por esses desafios, de sermos testados, avaliados. Não é só na escola que temos a avaliação para evoluir o conhecimento, mas também na nossa jornada da vida. E nós? Será que foi fácil para Pedro negar 3 vezes Jesus? Obviamente que não. Mas aconteceu. Nós, quantas vezes já negamos Jesus? Algumas, muitas vezes. Porque se a gente não fala sobre ele, estamos anulando. Estamos deixando de dar a oportunidade para que o outro ouça a respeito dele. Nem sempre é sobre nós, mas na verdade é sobre o outro. E tudo bem termos negado. E tudo bem termos, durante esse processo de aprendizado, a duras penas, aprendendo que somos falhos sim. E se somos falhos, por que cobramos tanta perfeição do outro? E se somos falhos, por que cobramos tanto a nossa própria perfeição? Será que, neste planeta de provas e expiações, passando pelo processo de transição planetária, em busca da regeneração, que nós vamos encontrar a perfeição? Jesus, quando esteve aqui, não veio atrás da perfeição. Ele justamente nos trouxe a libertação, de entender que as coisas não são tão rígidas e que elas podem ser simples. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Nossa, Juliane, isso é simples? Muitas vezes não. Nós sabemos os desafios que temos dentro de casa, fora dela, no ambiente de trabalho. Nós sabemos. Mas não é impossível. Estamos dispostos? Aí eu trago para vocês, você fala, ficar falando de apóstolo é muito fácil. Tá bom. Trago a história de Joana de Cusa. Joana de Cusa, ela era casada com um general de Herodes. Um dos generais que Herodes comandava. Então você imagine que encruzilhada que Joana vivia. E Joana, ao conhecer, ao ouvir falar de Jesus, pensou, não é possível que exista uma pessoa falando sobre essas coisas. E aí ela pega a roupa ali mais simples que tem de seus empregados e começa a frequentar, a ouvir, a buscar a palavra do Senhor. E fica encantada. Mas pensa, e agora? Amo meu marido. Amo. Mas hoje sei que o que ele fala não condiz tão bem contra o amor que Jesus prega. E agora? Durante muito tempo, conflito, indo sozinha, um dia ela consegue falar com Jesus e fala, não sei o que fazer. Meu esposo trabalha para Herodes. E Jesus diz, filha, seja fiel. Seja fiel aos teus princípios e valores. Teu amor está com teu esposo? Seja fiel.
tua fé está comigo? Seja fiel. Fale quando for possível. Permita-se, sempre que possível. E auxilie quando possível. Passados muitos anos, o esposo dela vem a falecer. Ela fica sozinha, com seus 2 filhos. E aí ela sente-se livre para seguir, sim, a Jesus. Só que começam as perseguições incessáveis. E claro, ela ficou em evidência, porque eles sabiam muito bem quem era Joana de Cusa. E aí o marido vem a falecer e ela começa a seguir o tal de Jesus. Que absurdo, que traição. Muito bem. Passa-se algum tempo, Joana é presa com um de seus filhos. E eles são torturados em praça pública. E, obviamente, eles torturam mais o filho para que a tortura psicológica e emocional de Joana fosse muito maior. Como qualquer um que for aqui pai ou mãe, tio ou tia, avô, avó, irmão, ficaria completamente inquietado com a situação e desconfortável. E o filho, obviamente, no seu processo de maturidade, implora a mãe: mãe, nega ele. É só negar Jesus que eles param. Ora, vamos ser sinceros. Quanto de nós já teríamos negado antes mesmo disso tudo começar? Pegou o meu bebê, não importa se o bebê tem 35 anos. Eu vou fazer qualquer coisa pelo meu bebê. Como assim? Serei torturada junto a ele? Mas aí eu pergunto, e aonde fica a lição? Joana respira profundamente e diz com muita calma: cala-te, meu filho. Sejamos fiéis a Deus. E aí o filho se aquieta. E aí os dois vêm a desfalecer. E neste momento que ela está desfalecendo, uma falange se aproxima a ela e diz: Joana, você não está sozinha. Nós estamos aqui. E aí ela se entrega. E aí a gente pensa: poxa vida, mas que mãe é essa? Deixou o filho ser torturado, mandou ele ficar quieto. Não é verdade? E quando a gente pensa em Maria, que teve que passar por toda a via sacra, extremamente dolorosa, e só podia pedir a Deus que cuidasse do filho deles. Será que de fato a coragem da fé não é somente ter a coragem de ir fazer, sair correndo e fugir de tudo, mas persistir, resistir aos desafios, ao convite que somos feitos a melhorarmos cada dia um pouco mais? Porque se ela foge, o que ela ensina ao filho? Mas quando ela fica, ela mostra na prática o que é ser fiel. Nem farei a pergunta injusta de quantos de vocês ficariam, porque eu mesma não ficaria. Teria corrido com a minha filha o mais rapidamente possível. Mas a lição que Joana deu ecoa em minha mente. Será que é somente super proteger o nosso bebê? Ou será deixar que muitas vezes ele tropece pelo caminho? E a você caberá apenas estender a mão. E não é para falar que eu avisei, hein? É só para estender a mão mesmo. E deixar que ele aprenda com os seus próprios erros.
É difícil, é desafiador. E quantos de nós estaríamos dispostos? Seríamos fiéis a Deus, ao nosso amor? Aí temos Paulo de Tarso. Paulo de Tarso, um homem persistente, destemido, firme nos seus propósitos. Paulo de Tarso é convidado a estar entre os 12 apóstolos. E aí ele vira Saulo. Então, na verdade o oposto, verdade. Então, como Saulo, ele era perseguidor, cobrador de impostos, extremamente implacável na sua função. Essa era a essência de Paulo, no caso Saulo. Mas como Paulo, vejam só como são as coisas, ao invés de perseguidor, ele foi o perseguido. Ao invés de cobrar, ele foi muito cobrado. Ele foi muito exigido. Os seus ex-amigos, colegas, imagina a zombaria que havia por detrás daquilo. O que você está fazendo desse lado? Não faz o menor sentido. Esse tal desse Jesus aí só fala besteira. E ele persistiu. E de perseguidor foi perseguido. E quantos de nós aceitaríamos a missão de sermos perseguidos e não perseguidores? Porque a gente gosta de ter razão. A gente gosta de estar certo. A gente quer falar, eu te avisei. Mas precisamos estar atentos, porque às vezes o chamado pode ser diferente. Antes falarem mal de nós, do que nós sermos a pessoa a atirar a primeira pedra a alguém. Estamos prontos para sermos perseguidos? E isso estamos falando de uma época muito distante. Hoje apenas um dislike na rede social causa um transtorno imenso. E é um clique, que às vezes foi até sem querer. Ou foi querer querendo? Não sei. Não cabe a mim julgar. Mas a gente fica completamente desestabilizado, principalmente nossos jovens, que vivem muito dessas redes. Quantas vezes nós negamos Jesus em nossos pensamentos? Quando a gente desejou que o outro fosse punido e tivesse as severas punições que a gente acredita ter. Quantos de nós não estávamos ali gritando, solte Barrabás? Nós julgamos pelas aparências. Nós queremos certezas, fatos, concretizações. O que estamos fazendo de concreto em nossas vidas? Quando as pessoas te olham, o que elas veem? Apenas um cabelo cacheado, todo desregulado? Ou luz? Uma cor preta na roupa que pode significar tantas coisas que nos foram ensinadas? Ou apenas luz? Tudo depende da forma com que a gente vê. E aí vocês falam, tá, você está falando de Joana de Cusa, desses grandes nomes. Tá bom, então eu não vou falar de mais nenhum grande nome. Aliás, eu nem vou trazer nome, eu vou trazer histórias. Há nos evangelhos inúmeras demonstrações da coragem da fé. Senhor, não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra,
e sereis salvo. Ouvindo isto, admirou-se Jesus e disse aos que se seguiam: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. E nós? Como anda a nossa fé? Qual é o tamanho dessa coragem? Uma única palavra nos salvaria? Ou é preciso muitas e muitas palestras, leituras edificantes, para a gente entender ao menos 1% do que ele representou ativamente enquanto esteve aqui conosco? E eis que uma mulher que durante 12 anos vinha padecendo de uma hemorragia, veio por trás dele e lhe tocou a veste, porque dizia consigo mesmo: se eu apenas tocar a veste, ficarei curada. Nós mulheres conseguimos imaginar muito bem o que são 12 anos de hemorragia. Nós temos 7 dias em 30 dias deles que nós temos 5% de demonstração. Para os homens, a gente pode falar o quê? Uma gripe? Brincadeira. Mas, imagine essa situação. 12 anos, ininterruptamente, você sangrar e nada resolver o seu problema. E aí, ao invés de grandes resoluções, você pensa que somente tocando a veste, você não pede para conversar, você não pede o passe, você tem a atitude de tocar a veste e que através daquele toque você será curada. E Jesus, voltando-se, vendo-a, disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te curou. E desde aquele instante a mulher ficou sã. E a nossa fé? Porque se uma palavra nós ainda não conseguiríamos alcançar o que desejamos, um toque nós conseguiríamos. E não é um abraço, um beijo. É um toque na veste, na parte de trás. Ninguém está te vendo. Não há aplausos. Vocês seriam curados? E quando eu digo vocês, me coloco também nessa situação. E tem uma outra passagem que eu acho maravilhosa. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. Vendo-lhes, mas quantos paralíticos tinham ali? 1. Mas quem levou este paralítico até Jesus? Os seus amigos. Vendo-lhes a fé dos seus amigos, eu pergunto a vocês: que tipo de amigos nós somos? A nossa fé em querer o bem ao outro não é a mim mesmo, é ao próximo, como a ti mesmo. Foi capaz de curar aquele paralítico. Como amigos, hoje, não precisa responder, só pensa. Nós conseguiríamos tal façanha? Ou a gente só vai ficar esperando que o nosso amigo faça isso por nós? E se o chamado for você fazer isso por ele? Nós ocultamos nossa fé. Muitas vezes por respeito ao outro, porque ele tem uma religião diferente, então eu não vou bater de frente.
Mas não precisa bater de frente, é somente expor o que se sente. O amor salva. Não precisa discutir qual é o melhor ou a pior religião. Não é isso que está em debate. É Cristo. Muitas vezes a gente sente vergonha, ficamos tímidos de revelar aos outros qual a nossa fé. Muitas vezes por orgulho, que também nos leva a ignorar um parente mais necessitado ou a omitir certas doenças ou dificuldades que estamos passando, porque a gente não quer preocupar o outro. E como a gente dá a oportunidade do outro nos ajudar, se ele nem sabe que estamos precisando de ajuda? Acho que fulano, eu tenho certeza, nunca rezou por mim. E você já rezou por ele? É preciso nos colocar no lugar do outro para entender o que de fato é amar. E o que é essa coragem da fé que está sendo dita aqui hoje. Muitas vezes evitamos de falar e a gente priva o outro de ouvir. Às vezes você vai ser a pessoa que sabe-se lá Deus porque ele decidiu prestar atenção. Mas você se calou. Quantas vezes somos nós? A diferença que a gente tanto busca ver no outro, nós podemos fazer diferença na vida deles. Mas a gente não faz porque a gente quer a diferença na nossa. Pois é. No passado, os cristãos eles eram perseguidos de várias formas, presos, crucificados, lançados aos leões. E olha só, a gente nem está passando por nada disso agora. Sem leão, sem crucificação, sem perseguidores. Não estou falando dos stalkers de redes sociais, não. Mas ainda assim, nós não falamos sobre nossa fé. Ainda assim, ficamos receosos, temerosos e tímidos com relação a isso. Hoje tem até lei que protege a religiosidade de cada indivíduo. E aí eu pergunto, cadê a coragem da tua fé? Muitas pessoas costumam dizer, antigamente que era melhor. Eu nunca concordo com isso, porque hoje, para mim, é o melhor dia, porque ele é um presente. E o presente é uma dádiva que nos é dada todos os dias. Estamos sabendo aproveitar esse presente? Ou estamos saudosistas da crucificação, dos leões? Porque a mim não faz o menor sentido. E ainda assim, naquela época, tinham pessoas com coragem de encarar esses desafios. E nós não conseguimos encarar o desafio de não sermos a pessoa mais querida do mundo. De não sermos o mais amado. De não sermos o que mais recebe ligações, ou mensagens, ou depoimentos maravilhosos no aniversário. Ninguém me ama. Ninguém gosta de mim, ninguém se importa, estou aqui doente, mas ele sabe. O óbvio muitas vezes precisa ser dito, porque o que é óbvio para você pode não ser óbvio para o outro. E como você está aí, na sua cadeirinha CDM, que é a cadeirinha do coitadinho de mim, e não consegue olhar para o lado nem ao outro. Ou muitas vezes troca até de calçada para não ter contato. É preciso pensar. Emmanuel, ele nos ensina sobre a coragem da fé. É indispensável não esquecer os princípios sublimes de Cristo diante das tarefas de cada dia.
A vida de um homem é a sua própria confissão pública. A conduta de cada crente é a sua verdadeira profissão de fé. E eu pergunto, qual tem sido a nossa conduta? O que chega antes da nossa imagem, cheiros? Qual é a nossa conduta? A nossa profissão de fé, como tem sido? Tímida, estática, parada? Ou ela tem andado, mesmo que a passos vagarosos? É preciso estarmos atentos. Torna-se indispensável não se envergonhar de sermos aprendizes de Jesus perante as situações aparentemente insignificantes ou eminentemente expressivas, em que se pede ao crente o exemplo de amor, renúncia e sacrifício pessoal que o Senhor demonstrou em sua trajetória sublime. Nós somos capazes disso? De renunciar ao status? De renunciar às bênçãos materiais? Pelo outro? Para o outro? E o que Cristo fez? É preciso pensar. Ah, mas Cristo, nossa, fica muito difícil. Cristo é Cristo, né? É verdade. E Joana de Cusa? Ah, não, mas aí não dá. Joana de Cusa, tudo bem, verdade. Mas, e a mulher com hemorragia há 12 anos? Ah, mas ela, né, são 12 anos. E qual é a desculpa que você vai continuar arrumando? Para você não fazer a diferença que você gostaria tanto de ver no mundo. Em outra parte, Emmanuel continua. Um tipo diferente de coragem, porém, se espera dos seguidores de Cristo. A coragem da fé. Aquela de se calar alguém para que o outro fale mais alto. Como assim eu vou calar alguém? Sabe aquele shh, ele está falando? Imagine a coragem da fé de um professor entre 40 alunos de fazer esse shh para que um de seus alunos possa apresentar o trabalho e os outros prestarem atenção. Se os 39 decidem ir contra você naquele instante, o que fazer? Mas é preciso ter coragem naquilo que se acredita. E a gente de fato acredita? A gente tem fé? Ou a de sofrer injúrias e humilhações, sem deteriorizar a imagem dos adversários e agressores? Difícil. Então ele me humilha, ele fala mal, ele age daquela forma e eu ainda fico quieto. E nem vou sair contando para as pessoas o quanto eu fui humilhado, ele foi horrível comigo. Não. Porque de fato a gente não sabe o que aconteceu com aquele indivíduo naquele momento ou nessa existência. Quais são os resgates e provas que ele deve passar para a gente ficar apontando o dedo e tacando pedras. É preciso pensar. E a coragem da fé de acreditar no bem. Mesmo quando a ignorância e a maldade parecem estar sempre em triunfo. É ligar a TV e ver tudo de negativo que acontece em qualquer lugar deste planeta. É preciso muita coragem para acreditar no bem. Porque o bem é tímido, se faz quieto, muitas vezes em silêncio, muitas vezes em prece, está em oração. E por que o mal tem tanta voz? Porque tem quem queira ouvir tudo o que ele tem a dizer. Por curiosidade, por vaidade,
O que nós estamos alimentando? O bem ou o mal? É preciso estarmos atentos aos nossos comportamentos e atitudes que até então parece algo tão comum, e é justamente no dia a dia que a gente prova a nossa coragem de fé. A maldade vive em destaque porque ela é vendida. E se ela é vendida é porque alguém compra. Quem compra? Ah, eu não sou. Então é aquela pessoa que você não quis conversar aquele dia. Que você não doou os seus 2 ouvidos para apenas escutar o que aquela pobre alma tinha para desabafar. Às vezes não é sobre o tamanho do fardo, mas é quanto a gente pode auxiliar o outro a diminuir este fardo. Ah, mas se eu diminuo o dele, o meu fica maior? Será? É preciso pensar. Quando a gente aceita a rotina daquele trabalho extenuante, de todos os dias, e nele encontra alegria, e não busca aplausos por isso. Então não é só sobre ser o melhor trabalhador daquela empresa. É sobre ser o melhor que você pode ser. E você não vai esperar premiações, aplausos ou recompensas por causa disso. Porque é, na essência, quem você é. Lembra quando eu falava o que se apresenta antes da sua chegada? É isso. E a coragem de esquecer que os outros tiram vantagens daquele serviço que te custou tanto. Isso diz sobre ele. O que diz sobre você? Você é quem tira a vantagem? Ah, o mundo é dos espertos. Poxa, fui passado para trás, fui um bobalhão. Será mesmo? Estamos olhando para a direção certa ou fazendo as perguntas pertinentes a respeito disso? A coragem da fé será sempre mais difícil, porque exige humildade, renúncia, tolerância e dedicação ao bem do próximo. Humildade, renúncia, tolerância e dedicação ao bem do próximo. E o meu é o bem do próximo. É a tolerância para com o próximo. É a renúncia para estender a mão e auxiliar o próximo. Mas eu já falei tantas vezes e continua fazendo a mesma coisa. Essa é a escolha dele. E qual é a sua escolha? Virar as costas ou estender a mão novamente? Vai cair o braço se a gente estender a mão só mais uma vez? Eu acho que não. Às vezes pode acontecer, não sei, uma distrofia muscular, enfim. Mas o que vem antes de nós, o que fala sobre nós sem que precisemos abrir a nossa boca. Aqueles que buscam o bem comum são estimulados de formas surpreendentes em momentos cruciais de suas lutas. Podemos motivar os outros a desenvolvê-la com palavras, ações, um abraço, um olhar, um pensamento, uma prece. O que temos feito pelo nosso próximo? Pergunta clichê. Não vou nem perguntar hoje, hein? Que hoje não deu tempo, a gente está terminando de acordar. Eu sou essa pessoa. Mas ontem, antes de dormirmos, nós oramos pelo nosso próximo. E não é o próximo que está mais próximo, não. Ai, meu Deus, que amanhã meu esposo entenda que lavar a louça é uma coisa muito importante. E que faz parte dessa aliança matrimonial.
para seguirmos essa relação plena. Não. É aquele próximo que é um desafio em nossas vidas. Quantas vezes você passou na rua hoje, passou por alguém e você sorriu para essa pessoa? Sabiam que às vezes você é o único sorriso que ela vai ver no dia? E você simplesmente por timidez ou desatenção não sorriu. Mas vai uma pessoa passar por você, que você conhece, e você dá tchau e a pessoa, ó, nem viu. Eu já adianto que se for eu tenho um problema sério de visão que eu realmente não vejo. Então, muitas vezes pode ser uma miopia, um astigmatismo. Não é porque a pessoa não te viu, porque ela simplesmente não quis falar com você. Alecrim dourado. Às vezes ela só tem algum problema físico na visão. Ou estava distraído. Lembra quando você estava andando tão distraído que não pôde sorrir para quem passou ao seu lado? Acontece com o outro também, acredita? Às vezes são detalhes. Tem um superior no meu trabalho e é sempre tão corrido. E eu sou uma pessoa que eu sempre trago muitas inquietações. E às vezes eu só passo na sala dele e entro, e ele é bem carequinha, sabe? Eu dou um beijo na careca e vou embora. Ninguém entende nada. Mas naquele momento eu lembrei. Ele está digitando, ele não vai conseguir ver o meu sorriso. Eu não posso tirar os braços daquele trabalho porque ele está ocupado. Então eu só dou um beijinho naquela careca mesmo. Com muito respeito, com muito carinho. E vocês? Já fizeram isso hoje? Ou só lembrou de falar para o seu filho que mais uma vez ele não dobrou as cobertas? Pois é. Como estamos alimentando aquele que nós amamos? Com amor, com carinho, com zelo ou com ódio, com raiva, com amargor? Como que a gente quer colher laranjas se a gente está plantando limão? Acho que fica difícil, não é mesmo? Precisamos estar atentos. A fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Quem diz isso é Paulo, em Hebreus. Todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante do meu Pai que está no céu. Mateus trouxe para nós esta frase. E aí eu fiquei pensando, seria então a confissão dos pecados ditas por outras religiões? Precisamos nos confessar. Precisamos nos confessar antes da hora fatídica. Seria essa confissão, na verdade, o que se espera de nós? Não é aquela confissão de todos os pecados, mesmo porque ele já está ciente. Mas não seria a confissão da fé? O seu caminhar. Você plantou fé. Semeou, regou, cultivou. Colheu. Doou aos mais necessitados. Os atos de amor, os atos de caridade, os atos de gentileza sem qualquer ostentação, sem aplausos, sem ego, sem querer nada em troca, são os verdadeiros atos de coragem da fé. Sejamos nós a diferença que tanto queremos ver no mundo. Que haja mais amor. E que esse amor comece em mim. E quem me perceber
que antes possa me reconhecer e me entender no amor. Coragem da fé é mais simples do que a gente imagina. E tão desafiador quanto enfrentar aos leões. Mas é possível. Mas a gente quer. Tenhamos coragem. Tomamos para nós essa lembrança infantil de super-homens e mulheres maravilhas, de que vão salvar todo mundo. E o superpoder que a gente precisa é amor. Que haja mais amor e que esse amor possa começar em cada um de nós. Era isso que eu tinha para passar para vocês hoje. Espero que tenha feito sentido. Agradeço imensamente a atenção de todos. E farei então a nossa prece final. Convido a vocês todos a fecharem seus olhos, inspirarem profundamente, esvaziar o nosso peito de toda amargura, de toda dor, de todo pessimismo, de todo sofrimento, e encher nossos corações de esperança, de coragem, de fé. Fé em dias melhores, em pessoas melhores, em situações melhores. Fé em nós mesmos, na nossa própria mudança, na mudança com sabedoria, com resiliência, com amor, com caridade. Que nós não busquemos os aplausos, que sejamos nós os primeiros a aplaudir o nosso irmão, mesmo que seja a sua milésima tentativa em ser diferente. Que sejamos nós a luz que a gente tanto procura no outro. Que sejamos nós a diferença que a gente tanto busca no mundo. Que sejamos nós o amor em um abraço, em um sorriso, em um olhar, em uma oração aos amigos, aos inimigos. Todos somos irmãos. Que possamos agradecer as diversidades de pessoas que nos ensinam sempre e, no mínimo, como não devemos ser. Que possamos agradecer esses imensos professores por nos mostrarem as diferenças e o quanto elas, somadas, fazem com que sejamos mais fortes, mais íntegros, mais discípulos do amor de Cristo. Que possamos levar paz e luz para onde formos. Que tenhamos uma semana abençoada e iluminada e que possamos ser os sorrisos de muitas pessoas que nos encontrarem por aí. Que o amor comece em nós. Que assim seja. Graças a Deus.